Paz, amém? Glória a Jesus. Quem está feliz, aplauda ao Senhor. Ele vive, Ele reina. Aleluia. Ele não está mais no túmulo. Agora Ele está sentado em seu trono de glória, intercedendo por nós, reinando junto com o Pai e aguardando o sinal do Pai para que os anjos toquem trombetas e a igreja suba para próximo dele. Aleluia. Ele ressuscitou, queridos. Aleluia. É muito bacana saber que o túmulo não pôde detê-lo. Ele foi crucificado, mas a morte não pôde detê-lo, porque Ele tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele é Criador, Ele comanda tudo e todos. Ele veio apenas cumprir um plano de Deus para a nossa vida. Amém, queridos? Oh, glória! Quem está feliz com a ressurreição de Jesus, diga glória a Deus! Repita comigo aqui, no 3, 4, a igreja. De novo. De novo, Ele vive, aleluia, eita glória. Vamos estar orando ao Senhor, depois da nossa oração de gratidão, de louvor, nós vamos ler a Bíblia, no Evangelho que segundo escreveu João, no capítulo 20, amém? Vamos estar orando ao Senhor, em nome de Jesus. Dê aqui, pastor, dê esse microfone para a irmã Maria José. Irmã Maria José, a senhora pode orar ao Senhor? Amém? A irmã Maria José vai estar orando ao Senhor, intercedendo. Nós também estaremos orando com ela. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Saúde a igreja da paz, Senhor Jesus. Amém, Jesus. Louvado seja Deus por mais um dia da estar em casa do Pai. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez por chegarmos na tua presença, Senhor, para te louvar, te bendizer no santo nome, Senhor. E bendigo os teus louvores. Oh, glória a Jesus. Oh, Deus, eu tenho na noite de hoje possamos adorar, Senhor. É verdade, Jesus. É digno, Senhor, de louvor, Senhor. Meu Deus. Oh, glória! Ele vive e reina para sempre. Aquele que levou sobre si, lá na cruz do Calvário, as nossas infidelidades, as nossas dores, os nossos pecados. Ali se consumou tudo sobre Jesus. Aquilo que era para ser para nós, se consumou em Jesus na nossa carne. Pai, eu oro por Senhor. Oh, aleluia! Por cada vida, Senhor, que chegou nessa luz. Aleluia! Meu Pai, meu Deus, sim, Deus, meu Deus. Amém. Passa a pastora Kátia aí, por favor. Aleluia. Vamos tirar mais um período de oração. Senhor, nós te exaltamos. Oh, Senhor. Graças a ti, Senhor, nessa hora. Meu Deus. Pai querido, exaltamos e engrandecemos o teu santo nome. É verdade, Porque, Jesus. Senhor, só tu és digno de honra, de glória, de louvor, Pai. Só tu és digno, Senhor, de ser exaltado, Senhor. Pai querido, hoje nós celebramos, ó Deus, a sua ressurreição. Aleluia. Nós celebramos a tua vitória sobre a morte. Meu Deus. Oh, Pai querido, nós celebramos, Senhor, porque, Pai querido, ao terceiro dia, Senhor, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, Senhor. Meu Deus. Pai querido, Senhor, quando ela chegou lá, Senhor, ela se assustou.
Ele falou, o seu corpo não estava lá, Senhor. Meu Deus. Eles automaticamente, Senhor, saíram correndo, Senhor, e foram lá para ver, Senhor. E chegando lá, Senhor, viram que o túmulo estava vazio. Meu Deus. E a pedra havia ser removida, Senhor. E ela se pôs a chorar, Pai, porque tu não estava lá, Senhor. Porque ela não estava entendendo nada, Senhor. Meu Deus. Pai querido, mas os anjos apareceram a ela, Senhor, e relataram, Senhor, que tu não estava mais entre os mortos, Senhor. Meu Tu Deus. estavas vivo, Senhor. O Senhor ressuscitou, Pai. Ah, Senhor, o Senhor foi até a cruz, Senhor, mas o Senhor não está mais lá, Senhor. Lá naquela cruz o Senhor venceu a morte, Senhor. Lá naquela cruz, Senhor, o Senhor derramou vida por nós, ó Pai. Ah, Senhor, nós estamos motivos, Senhor, para louvar, para agradecer o teu santo nome, Pai. E celebramos, Senhor, porque tu estás vivo, porque o Senhor venceu. Ah, e através daquilo que o Senhor venceu, Pai, que o Senhor venceu a morte não foi mais grande para ti, Senhor. Ah, e por isso nós somos mais do que vencedores, ó Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pai querido, nós precisamos entender, Senhor. Pai querido, que assim como o Senhor venceu, Pai, nós também venceremos, Senhor. Não importa, Senhor, o que nós estejamos vivenciando, Senhor. Não importa o que os nossos olhos naturais estejam vendo, Pai. Nós já vencemos. O Senhor venceu por nós, Pai. Muito obrigada, Senhor. Obrigada porque hoje nós celebramos o verdadeiro sentido da Páscoa, Senhor. Pai querido, o verdadeiro sentido da Páscoa, Senhor, é a sua ressurreição. É o seu vencimento sobre a morte, Pai. Ah, Senhor, Páscoa, Senhor, ela não representa coelho, Senhor. Ela não representa, Senhor, chocolate. Ela representa, Senhor, a tua vitória sobre a morte, Senhor. Ela representa a tua vitória sobre a morte, ó Pai. Por isso nós te louvamos, Pai. Nós te adoramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Aleluia. Senhor, mais uma vez nós queremos te louvar, Senhor. Nós não podemos nos calar, Deus, de dizer graças te damos. Muito obrigado porque o Senhor morreu e ressuscitou ao terceiro dia por nos amar. O Senhor nos perdoou, nos aceitou como éramos, cheios de defeito. Ainda somos, Deus, estamos tentando melhorar a cada dia para nos parecer contigo, Jesus. Obrigado, Senhor, porque hoje comemoramos a nossa libertação, a nossa passagem, a Páscoa, Deus. Senhor, o Senhor nos libertou do pecado, o Senhor nos libertou da escravidão do mundo, Senhor. Hoje em dia, Faraó não tem mais domínio sobre nossa vida, porque o Senhor nos comprou na cruz do Calvário com o teu sangue precioso. O Senhor nos remiu, pagando um alto preço por nossa vida. Por isso, nosso coração, Deus, é grato a Ti a cada dia, por poder lembrar, Senhor, de tudo que o Senhor passou, suportou, os momentos tristes de agonia, de sofrimento por nós, por nos amar, para nos perdoar e para sermos aceitos por Ti, Deus. Tu és maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías já te anunciava, dizendo que nasceria um, que sobre os ombros dele estaria o governo, Senhor. Oh, o Senhor foi anunciado lá no Éden, Deus, quando houve um derramar de sangue para cobrir o pecado de Adão e de Eva. O Senhor foi anunciado, Deus, em Gênesis 3,15, que da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, Senhor. Ó Deus, o Senhor é um tipo, Pai, de Salvador, de Remidor. Ó Deus, e nós queremos te
louvar, Senhor, porque tudo se cumpriu em Ti, porque tudo, Senhor, é conectado a Ti, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa noite estarmos aqui com os nossos irmãos, celebrando, Deus, a Páscoa, aleluia, a nossa libertação, Senhor, o grande dia do Senhor na nossa vida. O Senhor mudou, Deus. Antigamente nós chorávamos, agora nós sorrimos. O Senhor muda, Deus, o choro em alegria, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu, ó Deus, um objetivo para essa vida, uma missão e um propósito para nós cumprirmos, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque da onde o Senhor veio, nós também viemos, e para onde o Senhor está, nós também iremos, Deus. Porque nós viemos de Deus, nós viemos do céu. O Senhor soprou o sopro dele em nós, nos deu vida. Nós fomos gerados pelo próprio Deus. E nós um dia também iremos nos encontrar com Ele, Senhor, para louvarmos para sempre o Teu santo e bendito nome, Jesus. Abençoe o meu irmão, a minha irmã. Que possamos, Deus, ter esse desejo, esse sentimento de sermos parecidos contigo, Deus. Essa palavra cristão, um pedaço de Cristo, um discípulo de Cristo. Senhor, que as pessoas vejam em nós um pouco de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Muito obrigado, Senhor, por este domingo de ressurreição. Obrigado por estarmos em comunhão com o outro e contigo nessa noite. Receba, Deus, tudo aquilo que estaremos fazendo, porque tudo é para Ti. Como o apóstolo Paulo disse, dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas, Senhor. Muito obrigado, Paizão querido, nós Te amamos, nós Te glorificamos. Oramos a Ti, grande Deus e poderoso, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, amém. E pode dar uma linda salva de palmas para Ele. João 20, pode sentar. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 11 em diante. Do 11 em diante, por favor, obrigado. Do 11 em diante. Deixa eu ver para a gente ler, vamos lá. Ficou melhor, vamos ler? Vamos todos nós, todos estão vendo aí? Dá para ler? No 4, 3, 4. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhes eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto.
Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Só até aqui tá bom, tá ótimo. Glória a Deus, amém. Nós estamos lendo um texto aqui que fala da ressurreição de Cristo, né? Quando nós participamos da Páscoa, nós lembramos do grande dia que Deus atuou com mão forte lá no Egito, quando o povo era um povo grande, porém escravo. Era um povo grande, forte, muito numeroso, porém era um povo que estava sendo subjugado e oprimido por Faraó. E chegou a um certo ponto que eles clamaram a Deus. Eles não aguentaram, não suportaram mais, porque a pressão era muito. E a Bíblia diz que Deus, queridos, Ele ouviu o clamor e levantou um, chamado Moisés. Moisés, esse nome no hebraico quer dizer tirado das águas, porque ele foi tirado das águas do rio Nilo, né? E Moisés foi parar nos braços da princesa, filha de Faraó. Joquebede, mãe de Moisés, o último lugar que ela queria que Moisés parasse seria no Egito, ok? Por quê, pastor? Porque Faraó, ele queria matar todos os meninos. Ele deu uma ordem às parteiras para matarem todos os meninos homens. Então ele queria acabar com essa grande multidão, porque é o homem que se reproduz. E se nascesse homem, se ele casasse, se ele fosse pro lado de uma, vamos dizer, de uma egípcia, ela seria agora então uma hebreia. Ela seria egípcia, mas ela ia viver como uma hebreia. Então ia aumentar mais o povo do Egito, o povo dos hebreus. Foi por isso, justamente por isso, que Faraó ele dá uma ordem para as parteiras matarem todos os bebês meninos, que é o homem, claro que tem que ter a mulher, mas é o homem, né, que ele dá continuidade na geração. Então o Faraó queria aumentar a nacionalidade dele, a popularidade dele, o povo dele, e diminuir o povo dos hebreus, porque ele ficou com medo. O inimigo, que ele tem medo de você, porque ele sabe o que habita dentro de você é mais forte do que ele. Então ele fica com medo. Então ele ficando com medo, ele vai usar alguma estratégia para poder nos parar, para poder colocar medo em nós. Não é verdade? Se eu perguntar aqui, mulheres, vocês têm medo de barata? Daquela pior que tem, da voadora? Sim ou não? Ah, pastor, não é nem medo, é nojo, certo? Mas você foge dela? Foge. Cara, é só uma baratinha, ó. Acabou. Mas é nervoso, né? É tipo assim, o inimigo está sempre tentando nos distrair, colocar medo para a gente não usar o nosso potencial, a nossa habilidade, o nosso dom, o nosso talento. Pois bem, e Faraó vai parar justamente no braço da filha, Moisés vai parar justamente no braço da filha da princesa, filha de Faraó, e ela cuida como se fosse seu próprio filho. E Moisés, ele vai crescendo em toda a sabedoria e conhecimento egípcio. Moisés foi um cara muito inteligente, porque antigamente os faraós, eles usavam, vamos dizer, como se fossem advogados, já para instruir as crianças quando pequenos, para eles crescerem já com um grande conhecimento. A gente chama de paracleto.
que também o crente tem, que é o ajudador, que Paracleto também aponta para o Espírito Santo. O nosso ajudador é o Paracleto, é o Espírito Santo. Mas também aponta para advogado. Então o faraó, ele podia pagar advogados para poder ficar andando com a criança ainda pequena, para poder estar instruindo, ensinando essa criança. E Moisés foi um homem muito culto, ele era um poliglota, ele falava muitas línguas, até porque ele era como se fosse um embaixador. Quando ele ia para os outros países, ele estava representando o Egito, uma potência naquele tempo. Pois bem, 40 anos Deus preparou Moisés no Egito, com toda a ciência, com todo o conhecimento. Depois Deus tira Moisés de lá para poder resgatar o seu povo. Moisés, a Bíblia diz que Deus ouve o clamor do povo e chama Moisés no meio de um fogo. Deus, ele se manifesta em fogo, Deus se manifesta em água, Deus se manifesta em coluna de nuvem. E foi no meio do fogo, onde a sarça ela não se consumia, que aconteceu o chamado de Moisés para ele libertar o povo. E para a gente adiantar, a Páscoa ela aponta justamente para isso. Em Êxodo 12 vai falar sobre a Páscoa, que o povo deveria sair apressadamente do Egito, que o povo deveria sacrificar um animal, o mais novo, que o povo deveria consagrar os seus filhos primogênitos e derramar o sangue de um cordeiro ou de uma pomba, de acordo com a posse de cada morador, sobre os umbrais da porta, porque o anjo da morte iria passar por cima de cada casa, e a casa que tivesse a marca do sangue do cordeiro, olha o tipo de Cristo, o cordeiro, a casa que tivesse os umbrais da porta com a marca do sangue do cordeiro, o Senhor ia passar direto. Mas a marca que não tivesse, a casa que não tivesse a marca, né, nos umbrais da porta com o sangue do cordeiro, ali o primogênito iria morrer. E essa foi a última praga. E aí, quando o povo sai, quando Moisés, de fato, ele vê que não tem como ele, tentar discutir com Deus, ele não tem mais argumento, ele não tem mais deuses magos, ele não tem mais encantadores que façam o que Deus faz. Então ele libera o povo. Então é chamado a Páscoa. A Páscoa, ela é traduzida pechá, que quer dizer passagem. É quando a gente passa de um nível para outro. Ou libertação, é quando acontece uma mudança também na nossa vida. Nós estamos vivendo um estilo de vida até antes de conhecer Cristo. Depois, quando conhece Cristo, nós vamos viver outro estilo de vida. Por quê? Porque nós fomos libertos dos nossos achismos, dos nossos conceitos, fomos libertos do pecado que nos aprisionava a nossa mente, o nosso coração. Nós fomos libertos do mal. Então a Páscoa, ela aponta para isso, para a libertação, para a passagem. Um dia eu falei aqui na Escola Bíblica Dominical que seria como um rolo compressor. O rolo compressor, ele vem passando, ele vai esmagando tudo que vê pela frente. Ele vai alinhando o asfalto, aquele rolo compressor vai passando até ficar direitinho, bem firme. E é interessante que esse rolo compressor passou por cima da casa dos hebreus, mas não trouxe nenhum prejuízo.
Por outro lado, quando ele passava por cima da casa dos egípcios, ele matava. A cada menino, a cada primogênito era morto, inclusive o primogênito de Faraó. Isso trouxe uma agonia muito grande a ponto deles libertar o povo. Deus não pediu nada demais. Deus só pediu para Faraó: liberta o meu povo, para o meu povo me adorar no deserto. Então, queridos, a Páscoa não é o coelhinho, a Páscoa é o Cordeiro de Deus. Coelho bota ovo? Coelho nem bota ovo. Bota ovo, coelho? Coelho nem bota ovo, gente. Isso é loucura, né? Mas o comércio ganha dinheiro pra caramba com o ovinho da Páscoa. Então, não é o coelho de Deus, e sim o Cordeiro de Deus que nós celebramos nesse domingo. Nós celebramos a ressurreição. Por quê? Porque Ele vive, Ele não está mais na cruz, a cruz está vazio, Ele não está mais no sepulcro, o sepulcro estava vazio, agora Ele está sentado à destra de Deus, intercedendo por nós, porque Ele vive, porque Ele é, porque Ele diz: eu sou, eu não era, Ele diz: eu sou no presente. Ele sempre esteve presente, queridos. Aleluia. Mas Ele teve que vir à terra para cumprir o plano de Deus, para nos salvar. E cá estamos, triste não, sorrindo, aleluia, feliz, celebrando a nossa Páscoa, a nossa libertação, por causa dele, porque ela está vazia, porque agora Ele não está mais aqui nem no sepulcro, Ele está aqui dentro da gente, ó. Ele reina dentro da gente, aleluia. Por isso, queridos, podemos dizer a Ele a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Seja Ele adorado, seja Ele glorificado na nossa vida. E uma coisa é certa, meus irmãos e minhas irmãs: Ele sempre estará conosco, Ele nunca nos abandonará, porque é palavra dele e Ele não nega a si próprio. Se Ele diz que está conosco até a consumação do século, é porque Ele está, Ele vive. Vamos cantar, as meninas vão cantar, em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor. A igreja depois, quando ela chegar aqui, vamos nos colocar de pé, vamos expressar o nosso louvor ao nosso Deus, amém? Com bastante alegria, bastante entusiasmo. Quem pode já dar uma linda salva de palma para aquele que vive e que reina? Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Amém? Amém. Vou deixar uma palavra lá em Cantares 2:8. Ouço a voz do meu amado, ei-lo aí galgando os montes, pulando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo ou ao filho da gazela. Eis que estás de trás da nossa parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas grades. O meu amado fala e me diz. Então que a palavra de hoje, os hinos possam falar aos seus ouvidos, que a presença do Senhor possa reinar aqui entre nós essa noite. E o nosso Senhor ressuscitou, né? Ele vive. Então vamos hoje cantar com alegria, se colocar de pé para louvarmos, engrandecermos o nome do Senhor. Aleluia. Eita. Aleluia.
salva de palmas bem forte para Deus nesse momento? Oh, aleluia! Aleluia! Que o Espírito de Deus ele possa começar a destravar mentes, corações essa noite. Oh, aleluia! Oh, maravilha de Deus! Aleluia! Agradecemos a nossa oportunidade. Eita glória! Amém. Que isso? Maravilha, você cantando muito. Vamos orar ao Senhor no nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Nós temos aqui um senhor Eufrásio, senhorita Rafaela, irmã
Diaconisa Zeli, Eclídio, é isso mesmo? Estou hebraico. Como é que é o nome dele? Eclídio. Tá bom. E ele não, amém. Eclídio. Amém, tá bom. Elinaldo, ok. Vamos orar por eles, amém? A gente intercede aqui. Temos a irmã Creuza, né, que precisa de nossas orações. São pessoas que precisam ser lembradas por nós. Irmã Maria José, irmã Neuza, irmã Loide, são pessoas que precisam da nossa ajuda. A gente não pode estar lá todo dia, toda hora, mas a gente pode orar por eles, ok? Vamos orar por eles. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos essas vidas em Tuas mãos. Senhor, Tu és aquele que pode todas as coisas. O Senhor faz o que o homem não pode fazer, enxerga aquilo que o homem não consegue enxergar, toca aonde o homem não consegue tocar. O Senhor descobre, o Senhor sabe, porque o Senhor foi o Senhor que nos fez. O Senhor, nosso fabricante, conhece o seu produto, Senhor. O Senhor sabe a cada órgão do nosso corpo físico que precisa trabalhar perfeitamente bem. E nós intercedemos pela vida Eufrásio, Rafaela, Diaconisa Zeli, Elinaldo, Clídio, Senhor, a irmã Loide, Senhor, a irmã Creuza, Maria José, Neuza, aos irmãos, às irmãs, aquele homem, aquela mulher que está ali, Deus, num hospital, em cima de um leito, talvez neste momento sentindo dores, Senhor, e o médico ainda não tem um diagnóstico para ele, não sabe como cuidar, que medicamento, Senhor, que deve tomar. Pai, em nome de Jesus, o Senhor sabe, o Senhor pode, o Senhor tem a cura, Deus. Então nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor vá com graça, usando, Deus, a sua misericórdia, Senhor, tocando, Deus, na vida dessas pessoas, restaurando a saúde, Deus, fazendo com que eles se sintam bem, Pai, em nome de Jesus. Tira todo o incômodo, toda dor, todo nódulo localizado, toda enfermidade, todo vírus, bactéria. Nós oramos abençoando, Pai, com saúde perfeita, e declaramos, Senhor, Jesus é saúde para a sua vida, meu irmão e minha irmã, que aonde você estiver agora, nesta hora, que Deus possa estar tocando na tua vida, tirando todas as dores, repreendendo todas as crises. Senhor, só Tu podes fazer, Deus, o médico não pode, mas nós estamos clamando ao médico dos médicos, Senhor, porque o Senhor pode, porque o Senhor tocava no homem que tinha lepra e curava ele imediatamente. O Senhor tocava no homem que não podia andar, que era paralítico desde a nascença, e ele saltava do leito e glorificava o Teu nome. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós não somos Pedro, não somos Paulo, João, mas somos Teus servos, Deus, porque o Espírito que habitava neles habita em nós, Senhor. Então usa, Deus, de graça e de misericórdia, e toca na vida dessas pessoas, onde quer que elas estejam, que elas sintam agora, Senhor, ó Deus, a Tua mão tocando nela, do alto da cabeça à planta dos pés. Venha derramar o bálsamo de Gileade, que dos Teus tronos, Senhor, venham fluir águas que curam, águas que
limpam feridas, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Ministra, Deus, o teu poder na vida dessas pessoas, aqueles que talvez já até receberam um diagnóstico, Deus, ruim. Deus, o Senhor pode transformar, ó Deus, a maldição em bênção, Senhor. Vem com o teu poder na vida deles, Senhor. Ministra a cura, Pai. Nós damos uma ordem no mundo espiritual, que toda enfermidade agora seja deslocada desses corpos, em nome de Jesus. Seja tirada, seja agora repreendida no poder do nome de Jesus. No poder do nome de Jesus, profetizamos Jesus com saúde. Jesus é saúde para você, meus irmãos. Jesus é saúde para você, minhas irmãs. Receba onde vocês estiverem a cura, sejam tocadas por Ele, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Visita, Senhor, o leito, visita a casa deste homem, desta mulher, ele que está agora sentado no sofá, assistindo uma televisão. Vá até ele, Espírito Santo, toca nele, fala com ele, a necessidade dele se render a Jesus, reconhecê-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Deus, ministra na vida dele a saúde e a salvação, Pai, assim como o Senhor fez com aquela mulher, ó Deus, que já vinha padecendo, Deus, há 12 anos, e o Senhor a curou imediatamente, porque do Senhor saiu o poder, saiu virtude. Que do Senhor, ó Deus, esteja saindo virtude nessa noite para essas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Receba cura, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Aqui neste santuário, Senhor, se algum irmão, alguma irmã que entrou com alguma dor, Senhor, nas pernas, nos braços, não podia levantar os seus braços, movimentar os braços, ó Deus, em nome de Jesus, se entrou algum irmão, alguma irmã com alguma dor, seja ela qual for, Senhor, em nome de Jesus, Deus, vai passeando aqui no nosso meio, tocando nele, tocando nela, Senhor, vai curando, Senhor, tirando dores, curando enfermidades, Deus, em nome de Jesus, que ela possa levantar as suas mãos, que ela receba cura imediata hoje, agora, aqui, Senhor, em nome de Jesus. Tira toda dor, Senhor, dor no estômago, bactéria, nós te amaldiçoamos e te repreendemos, em nome de Jesus. Saia daqui curada para a glória do nome de Jesus. Esse que ressuscitou ao terceiro dia, que venceu a morte, que há 2000 anos atrás eram levados até a Ele pessoas doentes, pessoas com espíritos imundos, e Ele a todos curavam, a todos libertavam. É o mesmo que está aqui nessa noite, Pai. É o teu Filho amado Jesus, aquele que cura, aquele que, aleluia, dá força ao fraco. Meu Deus, vai tocando, Senhor, no meu irmão, na minha irmã, vai repreendendo todas as dores, Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus.
marchou enfermidade, sai enfermidade em nome de Jesus. Nós queremos nos movimentar, caminhar, levantar os nossos braços, louvar o teu nome. Nós queremos dormir bem, deitar na nossa cama, dormir bem, um sono bom, reparador, para a glória do nome de Jesus. E é justamente isso que vai acontecer. Você vai sair daqui renovado, curado, para a glória do nome de Jesus. Você vai dormir bem, vai acordar com disposição para aproveitar esse feriadão, para adorar e glorificar o nome de Jesus. Aleluia, que Deus abençoe. A gente fica feliz de ver aí tem o Lucas, tem o Luan, o LL, Lucas e Luan. Deus abençoe aos irmãos aí, juntamente com a esposa, é noiva? Namorada? Ih, Nízia, profetizei noiva, meu Deus. Deus abençoe, no tempo certo acontecerá todas as coisas, né? Mas a profecia já foi liberada do altar, amém? Deus abençoe. Esses meninos são preciosos para Deus. Deus abençoe a nossa vizinha, a irmã da diaconisa Neire. Deus abençoe a Igreja Batista Monte Carmelo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, amém, queridos? Meus irmãos, nós vamos agora para um tempo também muito precioso. Ele é tão importante quanto a oração que nós fizemos aqui. Vocês sabiam disso? É o momento da devolução, é o momento de gratidão, de entrega. Deus, Jesus, ele subiu por quê? Porque um dia ele desceu, não foi isso? Jesus desceu e ele agora subiu, não é isso? E nós também um dia descemos, porque foi Deus que nos fez. A nossa origem não é terra, a nossa origem é céu. Nós viemos do céu e é para lá que nós voltaremos. É por isso que Jesus falou aqui: meu Pai é o teu Pai, o meu Deus é o vosso Deus. É por isso que ele falou: vou preparar lugar para onde estiver eu, vocês também estarão, em nome de Jesus. Essa é a nossa expectativa. A nossa expectativa é na volta de Jesus. O que o nosso coração deve almejar mais é a volta de Jesus. Pastor, eu nem casei ainda, mas Jesus é bem melhor do que o casamento. Fala isso porque você casou, não? Amém. Mas Jesus é melhor do que tudo, melhor do que todos, porque Deus, ele deu para a gente o que ele tinha de melhor dele. Deus não deu qualquer coisa, ele deu o seu único filho para nos salvar. É por isso que tudo que nós temos foi ele que nos deu, e tudo que ele nos dá, pode acreditar, deve voltar para ele, tá bom? Tudo que ele te deu, volta para ele. Até minha esposa, claro, cara, você é o pastor da sua mulher, você tem que conduzi-la até a presença de Deus. Você é o pastor da sua família, você tem que conduzir a sua família até a presença de Jesus. E o meu filho, não é seu, é a herança do Senhor. Você tem que criá-lo na disciplina, na administração do Senhor, sabendo que ele não é teu, ele é do Senhor. E o dinheiro é do Senhor. Bens e riquezas vêm diante do Senhor, porque ele é o dono da prata e o dono do ouro e todas as coisas. A saúde é tua? A saúde é dele, porque foi ele que te deu. É Deus quem nos dá saúde para adquirirmos bens e riquezas nessa terra. Então tudo que temos, pode acreditar, volta para ele. Ele soprou o Espírito dele dentro de você, voltará para ele. Tudo volta para ele. Então, quer comamos, quer bebamos, ou quer façamos qualquer outra coisa, seja para a glória de Deus. Nós somos de Deus, queridos. Tudo que a gente faz para Deus. Mas pastor, eu não vejo Deus. Mas você vê o seu irmão, você vê um próximo, você vê uma pessoa na rua. Quando você abençoa o próximo, você está abençoando a Deus. Tudo que a gente faz, volta para o Senhor. Amém? Que você seja generoso com a obra do Senhor.
Deus, queridos, Ele não deve nada a ninguém. Nós sim devemos a Deus muitas coisas, mas Deus não nos deve nada. E Deus não pede nada para a gente que a gente não possa fazer. Ele conhece até onde a gente consegue ir, Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que somos pó e cinza, e Ele sabe que sem Ele nada podemos fazer. E também sabemos que tudo que temos vem do céu, porque se do céu não vier, também não temos nada, porque é a Bíblia que diz que o homem nada tem se do céu não lhe for dado. Então tudo que temos vem de Deus e deve voltar para Ele, tá bom? Essa casa aqui é casa de Deus, esse santuário aqui. Deus não habita em paredes, né? Deus habita em nós. Que nem no tempo de Salomão. Salomão, ele construiu um palácio para Deus se manifestar no meio do povo e falar a vontade dele para o povo. Deus está aqui no nosso meio, queridos. Deus está aqui no nosso meio, e Deus vai falar conosco por meio da sua palavra. A maior profecia é a palavra de Deus. Por isso que não vale a pena ficar saindo de casa e buscando aqui e ali. Eu vou no culto, eu vou na consagração, eu vou no culto que é poder de Deus. A maior profecia está com você, que é a palavra de Deus. Abra a Bíblia, você vai ler a palavra do Senhor, Deus falando contigo. Essa é a maior profecia. Ali nós temos tudo o que precisamos para a gente viver bem, tá bom? Que Deus abençoe. Todos já ofertaram? Já ofertaram? Pode levantar aqui em nome de Jesus. Levante, por favor. Senhor, os teus filhos estão se levantando, ó Deus, com a semente para semear no teu reino. Que o Senhor, ó Deus, que é um Deus justo, possa estar, ó Deus, abençoando, Deus, e recebendo a cada ofertante diante do altar do Senhor. Senhor, que os céus estejam abertos. Derrama a saúde perfeita para o corpo físico, sabedoria, conhecimento e habilidade naquilo que eles fazem, para poderem fazer cada vez mais e serem, ó Deus, mais remunerados. Deus, abra as comportas dos céus, repreende devorador, brigador, cortador, destruidor, Senhor. Dá a eles, Deus, a sabedoria da multiplicação, Senhor. Aquilo que o Senhor confiou a eles, ó Deus, que eles estejam multiplicando para a glória do nome do Senhor, ó Pai. Abra as portas de oportunidades, Deus. Senhor, gera, ó Deus, um emprego para este irmão, para esta irmã que já está te pedindo, Senhor. Não qualquer emprego, mas um bom emprego com uma boa remuneração, Senhor. Ó Deus, onde eles possam sobreviver, manter-se, cuidar da sua família. Pai, no nome de Jesus, Senhor. Que essa semana, Deus, seja uma semana de vitória, seja uma semana de bênçãos para nós, que possamos, ó Deus, viver o teu sobrenatural, Senhor, que tenhamos abundância, ó Deus, e que possamos em tudo louvar e glorificar o teu nome com aquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos. Abençoe os semeadores do teu reino, toma eles em tuas mãos, as famílias, filhos, netos, sobrinhos, toda a parentela, Senhor. Acampa os teus anjos ao redor da casa, cubra, Senhor, blinda o teu filho, a tua filha, Senhor. Não permita que o mal chegue até ele, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Revista-os, ó Deus, com as armaduras do Senhor, ó Deus, cobrindo da cabeça aos pés, Senhor, dando habilidade para usar a espada da verdade, que é a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Todo inimigo seja agora destroçado, seja agora repreendido. Tudo que veio tentar para paralisar, tudo aquilo que se levantou contra a nossa vida, contra a nossa família, contra o nosso casamento, contra a nossa igreja, contra a vida dos nossos irmãos, está agora repreendido no poder do nome de Jesus, porque nós vamos, Senhor, decolar, Pai, em nome de Jesus.
nós iremos voar nas asas das águias, Deus, subiremos como águias, Senhor, nós nos renovaremos, nós vamos correr e não vamos nos cansar, nós vamos caminhar e não vamos nos fadigar, porque o Senhor é conosco, Deus. Abençoe a cada membro da Igreja Batista Monte Carmelo, os irmãos que estão em viagem, os irmãos que não puderam estar aqui conosco em comunhão, Deus visita-os, ó Pai, em nome de Jesus. Nós te oramos, agradecido pela semeadura, em nome de Jesus, amém, amém. Pode vir aqui na frente, em nome de Jesus. Deus abençoe a família, a casa, os negócios, as oportunidades. Deus dê habilidades, portas sejam abertas, pessoas boas sejam conectadas com vocês, e vocês tenham tanto a ponto de compartilhar com aquele que não tem, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode sentar. Paizão querido, Paizão amado, em nome de Jesus, te louvamos por esse domingo. Felizes estamos, Deus, porque estamos lembrando da tua ressurreição, Senhor. Estamos também lembrando da nossa libertação do dia, Senhor, que nós fomos libertos do pecado, quando o Senhor nos aceitou. Fomos diante do Senhor confessando nossos pecados, nos arrependendo de tudo, e o Senhor então nos abraçou. O Senhor derramou o seu precioso sangue sobre nós, nos deu uma nova vida, nos justificou. Te louvamos. Usa agora o pastor Anderson, Deus, para ministrar a tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, tome a vida dele, Deus. Que o homem desapareça e que o Senhor cresça, Pai. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém e amém. Graças a Deus. Bem forte para Jesus nas suas palmas. João 3,16. Obrigado, Espírito Santo, por essa oportunidade. Que o Senhor possa, meu Deus, falar conosco através da tua palavra. Aqui eu sou apenas seu instrumento. Se eu falar alguma coisa que seja de mim, tenho certeza que seria um fracasso. Mas se o Senhor me usar, as pessoas entenderão a mensagem que tu quer transmitir, e elas sairão daqui abençoadas para a glória do teu nome. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que não condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Meus amigos, hoje nós estamos comemorando a vitória da igreja, que é a ressurreição de Cristo. Mas eu queria fazer vocês entender a importância que você tem para Deus, o que nós temos para Deus. Nós para Deus somos o melhor dele, nós somos a imagem dele, nós somos a semelhança dele. Mas Deus deu para nós o poder de decisão. Jesus se doou por nós, porque Deus enviou a ele. Deus por enviar Jesus por nós, ele nos deu a garantia de ser amado por ele.
É o amor de Deus que faz a gente estar de pé hoje. É o amor de Deus que faz a gente sonhar. É o amor de Deus que faz a gente trilhar um destino que seja de sonhos, de planos ao nosso favor. Mas todos nós temos que entender que amar é uma atitude. Amar é uma atitude. Amar é uma escolha. Deus nos amou e Ele também quer que nós amamos Ele também. Mas de que forma, pastor? Deus quer que eu amo a Ele obedecendo. Deus quer que a gente ama Ele se santificando. Deus quer que a gente ame a Ele sendo justo, sendo fiel. Porque o amor de Deus ao nosso favor promove em nós a salvação. Mas para mim ser salvo eu tenho que ter um poder de decisão. Porque se Ele se entregou para mim, Ele está dizendo também: eu quero que você se entregue também, você para mim. Tem que ter uma reciprocidade. Não adianta dizer que eu amo a Deus, mas se eu vivo afastado de Deus. Como eu vou amar a Deus estando envolvido com as tentações do mundo? Como eu vou dizer que eu amo a Deus se as tentações, as vaidades, as luxúrias, ela tem sido mais importante no meu dia a dia, no meu consciente, do que seguir a renúncia em Deus? Jesus disse: se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Então, para eu seguir a Jesus, para dizer que eu amo Jesus, eu tenho que renunciar o mundo. Porque sem renúncia não tem salvação. Tu pode vir à igreja, ouvir a palavra, gostar do pastor, ouvir a oração da tua mãe, mas se você não tomar uma atitude de querer seguir a Deus, viver uma vida santa com Deus, não tem salvação. Eu estou sendo honesto com você. Eu não posso te enganar mais. Você não pode estar achando: não, minha mãe vai orar por mim, eu vou ser salvo, o pastor vai botar a mão na minha cabeça, eu vou ser salvo. Irmão, Deus vai até te dar o livramento, Deus vai até te guardar, mas a salvação é um ato de renúncia. Tem que ter decisão. Se não tiver decisão, tu não vai ser salvo. A realidade é essa. Eu estou sendo honesto com você. Não se engane com as tentações do mundo, com os prazeres do mundo. O inimigo tem 3 propostas para você: é te matar, te roubar e te destruir. Ele mata a tua esperança, ele destrói os seus planos e ele rouba a sua salvação, te dando tudo aquilo que o seu corpo, o seu pensamento vai almejar. Eu não estou dizendo para você não conquistar, conquiste. Se der para tu ser rico, seja rico, como o melhor da terra, mas não faça que os bens dessa terra, que as conquistas dessa terra sejam maior do que o amor de Deus, seu para com Deus e de Deus para com você. Não troque o amor de Deus por nada. Tudo nessa vida é passageiro, tudo é vaidade. A vida é uma conquista. Hoje nós conquistamos, amanhã a gente perdemos, mas o que importa é que o amor de Deus está conosco, e isso vai fazer a gente ser forte. O que adianta o homem ganhar tudo e perder a sua alma? O que daria pelas suas conquistas, pelo reino de Deus?
Existe uma vida após essa aqui. É o reino de Deus e o inferno. Qual caminho você quer para o seu futuro? Hein? Já parou para pensar? As decisões que nós tomamos hoje, amanhã vai refletir. Tudo que nós plantamos hoje, amanhã vai ter colheita. E Jesus está te despertando. Ele está te falando: eu tenho uma obra contigo. A minha obra é a obra de salvação. Eu vou te abençoar, independente de você estar na congregação ou não. Eu só quero que você ande comigo em santidade, em temor, responsabilidade, porque eu tenho coisas grandes para você. Deus vai te abençoar, independente de qualquer coisa. É uma decisão. É uma decisão. Ele vai deixando você seguir tua vida. Mas hoje Ele está dizendo para você: eu te trouxe aqui para te mostrar que eu te amo. Mas além de te amar, eu quero você com responsabilidade comigo. Eu quero ter você como um casamento comigo. Eu quero ter uma afinidade contigo. Eu quero ter um relacionamento contigo. Eu quero viver contigo. Eu não quero mais ser compartilhado pelos sentimentos do mundo contigo. Eu quero sua exclusividade. E o Espírito Santo está falando. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito Santo diz à igreja. O amor de Deus está aqui. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas que tenha a vida eterna. Faça uma análise, reflita. Estamos chegando no tempo do fim. Quando você nasceu, de repente já ouvia falar que Jesus estava voltando. Hoje você, na sua juventude, na sua meia-idade ou já na sua velhice, você está vendo os cumprimentos das profecias da volta de Jesus. É real, isso não é fantasia. A apostasia no meio da igreja, o amor do homem se esfriando um para com o outro, o aumento do homicídio. As pessoas estão se destruindo, desconstruindo os valores que você aprendeu com seu pai, com a sua mãe, tentando normalizar entre aquilo que Deus constituiu, que é o certo, que é o errado. Faça uma reflexão. Não existe um mundo melhor. Eu sempre falo isso para vocês aqui, vou sempre dizer: nós estamos caminhando para o grande dia do Senhor, que é o arrebatamento da igreja. Nós estamos, é um momento, e Deus está dizendo: eu quero promover um avivamento em você, eu quero promover a salvação em você, eu quero te usar, eu quero fazer de você um instrumento meu, eu quero fazer você um ganhador de alma, eu quero te levar, eu quero fazer você ser grande, mas tem que ter atitude de me servir. Porque não adianta só ouvir e não tomar atitude. Hoje pela manhã nós estamos falando aqui na escola dominical acerca de Jonas. Deus estava decepcionado com a cidade de Nínive. Deus falou com Jonas: Jonas, tu vai lá e vai pregar arrependimento. Jonas decidiu não querer ir. Tudo bem, Deus vai respeitar a sua atitude. Mas quando você toma uma atitude de desobediência, sabe o que vai acontecer? Vai trazer para você e para as pessoas que estão ao seu lado a derrota. O que aconteceu com as pessoas que ajudaram Jonas? Começaram a fracassar, se desesperaram,
começaram a lançar os seus bens ao mar. Porque estava do lado de pessoas que são desobedientes. E Deus está falando, eu tenho uma obra contigo. Se tu andar na desobediência comigo, quem tentar te ajudar também vai entrar no vento contigo. A posição de Jonas colocou um povo a viver um momento de tormenta. Mas veio também sobre a vida de Jonas, quando ele caiu sobre a barriga do peixe, o arrependimento. E quando o arrependimento veio sobre a vida de Jonas, ele se posicionou e ele fez a vontade de Deus. E Deus foi com Jonas. É só você fazer uma comparação. É só você observar. Quando eu estou desagradando a Deus, tudo dá errado. Mas quando eu estou na presença de Deus, tudo passa a dar certo. Quer ter uma grande porta na sua vida? Quer ser abençoado? Quer ser grande? Ande com Deus. Acabou. Ande com Deus. Não inventa nada, não dê desculpa para nada, não queira sair do caminho de Deus por nada. Só siga a Deus, que Ele vai prover na sua vida. Já fui moço, sou jovem, nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência passar fome. O choro dura uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Eu não estou te isentando de passar luta ou dificuldade. O que eu estou dizendo para você, se você for justo e andar com Deus, você terá o livramento de Deus a teu favor. Tem que estar enraizado em você isso. Senão tu vai bater a cabeça a vida toda. E Deus está dizendo, não quero que você perca seu tempo com o mundo. Porque o mundo ele vai te enganar, ele vai te matar, ele vai te destruir. Mas se você investir o seu tempo comigo, se você colocar a tua vida na minha mão, tu vai ver o que eu vou fazer contigo. Está entendendo? A palavra é bem objetiva, irmãos. Amar é uma escolha. Amar é uma atitude. Amar é uma decisão. Se você não amar a tua esposa, você nem fica com ela. Mas por que você suporta a sua esposa? Porque você ama. O amor suporta. E Deus está te dizendo, para mim, está dizendo para vocês, já está no momento de você me amar de todo o seu coração, andar comigo, ter um relacionamento comigo. Você é minha noiva. Quando eu buscar a minha igreja, eu vou buscar a minha noiva. Você é a imagem do Senhor, você é a semelhança do Senhor, você é a menina dos olhos do Senhor, você é importante para Deus, você é valioso para Deus. Então por que não se posicionar como alguém importante para Deus? Hein? Será que o mundo é mais importante do que a salvação do Senhor? Deus está falando com alguém aqui, irmão. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito Santo diz à igreja. O Espírito Santo está falando aqui. O mundo é mais valioso do que o amor que eu tenho por você. Eu já provei o quanto eu te amo, quantos livramentos eu te dei, o quanto eu estou preparando o seu futuro, o quanto eu estou abrindo a porta para você, e você ainda não consegue entender que eu quero você no meu altar, na minha presença, me servindo, andando comigo. Até quando vai cochear em dois pensamentos? Calabada Xandaraio, Kelemana Subinaragaio. Já está na hora de tirar esse bloqueio da tua mente,
de querer fazer comparações. O seu pai e a sua mãe, eles são referência de mulher de Deus, de homem de Deus para você, mas quem vai construir a tua história com Deus é você. O Espírito Santo está falando. Hoje eu marquei esse encontro contigo para te dizer, e aí, vai ficar até quando puxando em dois pensamentos? Vai ficar até quando querendo os prazeres do mundo, ter os benefícios da terra? Eu posso até te dar o que você quer, como eu vou dar, porque eu prometi, mas toma uma atitude de andar comigo, me servir, tu vai fazer coisas maiores eu fazendo a teu favor. É o bom casamento, é a casa, é o emprego, é uma família. Deus vai te dar isso tudo. Mas se você não se posicionar, aquilo que tu tem na mão pode ir embora também. Eu estou pregando, eu estou olhando para esses dois jovens, e a palavra é para vocês, irmãos. Eu não conheço vocês, mas o Espírito Santo está me impulsionando a dizer: eu quero reativar vocês, eu quero vocês na minha presença, eu quero ter um relacionamento fiel com vocês, eu quero levantar vocês como profeta. O Espírito Santo não manda recado, ele fala direto. E o Espírito Santo está dizendo para vocês: agora é o momento da gente fazer aquela obra que você tanto sonhou. Agora é o momento de eu te levantar de novo, porque eu pego aquele que está caído e levanto, eu pego aquele que está fraco, eu fortaleço, eu pego aquele que é pequeno e faz ser grande. Eu só quero de vocês posicionamento, diz o Senhor dos Exércitos. Posicionamento. Ele sabe o caminho que vocês querem trilhar. Ele está dizendo para vocês: eu vou estar com vocês, eu vou abençoar vocês, eu vou ser com vocês, mas eu quero também que vocês sejam comigo, que me temam, que me respeite, que seja fiel a mim, que me busque de sinceridade, sem meio termo. Deus está dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Não adianta, se você não adianta só clamar, tem que ter um arrependimento. O arrependimento é Jesus. Aleluia. O Senhor falou: olha, tu pode chamar até o nome do Pai, mas se não tiver Jesus no meio, esquece, Ele não vai te ouvir. E Jesus vem através de nós, através do arrependimento. Arrependimento, reconhecimento. O Senhor está dizendo: é o momento de você reconhecer o que eu tenho feito por ti. É o momento. Calabada xandaraio, relebada sacandoreva subnaragaio. O Senhor está dizendo para a igreja: é momento de posicionamento. Jesus está voltando. Vocês conhecem a palavra. Vocês não são inocentes, sabe o discernimento, o que é o bem, o que é o mal. E o Senhor está dizendo: quero posicionamento. Vocês estão afastados da igreja? Está afastado da igreja? Você também está? Vem aqui os dois à frente, vou orar por vocês. Pode vir aqui, a igreja vai louvando a Deus pela vida deles, bem forte para Jesus, irmão. Glória a Deus, isso. Qual é o seu nome? Lucas, Deus te abençoe. Rapaz, tu é grande, hein? 1,79 m. É isso aí? Vocês estão entendendo que Deus está falando com vocês? Deus não quer que vocês tenham uma vida de religiosidade. Deus quer que vocês tenham uma vida de obediência e entrega ao altar. Deus chamou vocês para isso aqui, ó, para o altar, levar a palavra, viver a palavra. Deus quer isso na vida de vocês. Vocês vão ser grandes, vão ser próximos. Deus vai abrir grandes portas. Vocês serão empresários, vocês serão grandes. Deus vai honrar vocês, mas Ele quer que você honre a Ele também. A partir de hoje, se você não quiser ficar aqui conosco, que procure outra igreja que comporte vocês, que vocês têm que ser de Deus.
Amém? Vocês têm que ser de Deus. Vocês vão ver o que Deus vai fazer na vida dos irmãos. Vamos se pôr de pé. Glória a Deus. Vamos abençoar a vida dos irmãos. Vocês tocam música, alguma coisa? Gosta? Não, já cheguei a tocar já, mas... Parou? Tá, beleza. E você? Eu fui nascido aqui na igreja. Sério, cara? Ó, vou fazer o seguinte. Eu vou arrumar um professor de guitarra e de contrabaixo e de teclado. Nós vamos colocar aqui e nós vamos investir em vocês dois. Tá escutando? Em vocês dois. E vocês vão se tornar músico aqui da igreja. Posso contar com você? Posso contar contigo? Posso contar contigo? Vocês vão ser músicos da nossa igreja aqui. Em nome de Jesus. Senhor, eu abençoo eles. Eles ouviram a palavra e entenderam que tudo na vida se chama entrega. Eu sei que o começo é difícil, porque são grandes tentações do mundo, mas o Senhor Deus a partir de hoje inicia uma grande obra na vida deles. Senhor, um dia eles serviram aqui nessa casa e no coração dele desejaram te servir como músicos. Meu Deus, esse sonho não ficou morto, porque o Senhor disse para Lázaro: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Hoje eu estou chamando esse jovem de novo para esse ministério e estou dizendo: venha de novo para ressurgir, refazer tudo aquilo que foi perdido, porque haja vida, meu Deus, sobre eles. Meu Deus, a partir desse momento a tua obra vai ser feita. O Senhor vai preparar os caminhos dele, as veredas deles. Eles vão, meu Senhor, se fortalecer aqui. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus eu abençoo a vida desse jovem. Que eles sejam grandes, aonde eles for, aonde eles chegar, o Senhor possa dar o escape, dar o livramento. E que nenhum mal, meu Deus, venha chegar sobre a vida deles. Em nome de Jesus, meu Pai, eu abençoo a vida desses jovens. Em nome de Jesus, bem forte para Jesus pela vida dos irmãos. Olha ali para o pastor ali. A partir de hoje, o pastor Vanderlei tem uma responsabilidade com você e com você. Da mesma forma que ele estará te pastoreando, eu também quero que vocês tenham responsabilidade com ele. Tá olhando para ele? Ele vai investir em vocês, tá? Ele vai investir. Vocês vão ser grandes aqui. Ele vai casar vocês aqui na igreja. Glória a Deus. Até riram. O pastor vai casar vocês aqui na igreja. Vocês vão contar testemunho aqui na igreja. E vocês serão pregadores aqui na igreja. Bem forte para Jesus pela vida desses jovens. Pode voltar para o de vocês. Amém? Tá ligado? Isso aí. Deus está contigo, irmão. Acabou. Então essa é a fé, pessoal. Deus amou, não amor? O amor de Deus é isso. É a conexão. Glória a Deus. És filho da irmã Nízia. Glória a Deus, da vitória tua. A glória desta última casa será maior do que da primeira. Amém? Essa é a fé. Nós vamos vencer. O amor de Deus está conosco. Quem crê nisso dá glória a Deus. Vamos receber o pastor Vanderlei bem forte para Jesus. Glória a Deus. Amém. Graça e paz, meu amigo. Amém. Queridos, nós já estamos terminando. Queremos passar aqui algumas comunicações para vocês. Nós estamos terminando aí o trimestre da EBD. Semana que vem nós já teremos uma nova revista. Vou passar para vocês o tema, tá bom? Amanhã, né, nós não vamos ter culto porque é feriado, então a gente não vai ter o culto, tá, pastor? Tá bom? Aí a igreja tem oração. E terça-feira nós estamos aqui numa campanha de oração para a nossa família. O diácono Bruno vai estar pregando aqui. Convide uma pessoa não evangélica para estar aqui com você, para poder estar ouvindo a palavra do Senhor. Tudo muda, queridos, quando Deus fala com a gente. Hoje nós
somos novas criaturas. Por quê? Porque um dia, além de alguém orar por nós, nos levaram para a igreja, e foi lá na igreja, eu fui no retiro espiritual ali em Tinguá. Me levaram, me colocaram no carro, parecia até um sequestro, né? Eu fui, e chegou lá, eu não tive como, né, resistir ao chamado de Jesus para essa tão grande salvação. Eu me desarmei, confessei meus pecados, Ele me perdoou e cá estou. Mas por que eu estou aqui? Porque alguém um dia me convidou para ir para a igreja. Eu já falei para vocês, hoje ele é pastor Jorge, mas ele era diácono no tempo, e ele era assim, cara chato, no sentido de não desistir da pessoa. Estava quase todo dia lá em casa, ele e a esposa, fazendo culto lá em casa, né, Cátia? Chamava de fogueirinha. Ia fazer a fogueira santa, e aí eu recebi o convite dele, ia na igreja, no retiro, eu me entreguei para Jesus. Falei, cara, não tem mais como tentar se esconder, o negócio está ruim mesmo. Fiquei rico? Não, mas eu sou feliz hoje. Às vezes a pessoa é rica, mas não tem felicidade. Às vezes a pessoa é rica, mas quando morrer não vai ser salva, porque dinheiro não compra salvação. O que compra salvação é arrependimento e a fé em Jesus Cristo nosso Senhor. É confessar os nossos pecados e acreditar que o sangue dele é poderoso para nos perdoar e nos aproximar de Deus. Glória a Deus. Né? Hoje a gente não tem dinheiro, não é rico, mas a gente é feliz. A gente sabe um dia que a gente fechar os olhos para essa vida, nós abriremos para a eternidade com Jesus. Essa é a nossa fé e a nossa esperança. Amém? Que Deus abençoe a cada família aqui da igreja, que Deus abençoe a nossa localidade, que Deus esteja protegendo as famílias que moram aqui. Os dias têm sido difíceis, né? Então a igreja tem que cumprir a sua função. Qual é a função da igreja? Orar, interceder, clamar a Deus. Tudo muda, querido, quando nós nos levantamos. Se a gente ficar apenas reclamando, é muito tiroteio, é muito isso, é muito aquilo, é muito bandido, gente, não vai melhorar. Agora, quando nós colocarmos o nosso joelho diante de Jesus e começarmos a clamar com fé, então Deus, ele pode mudar as circunstâncias, porque a oração, ela tem esse poder. A oração muda as circunstâncias, a oração traz o que não existe como se já existisse, e a oração tira da nossa vida o que está impedindo da gente confiar mais no Senhor. Então vamos orar por essa localidade, abençoando a vida de cada família, orando por cada rua, sabe, orando pela vida dos nossos irmãos, da nossa igreja, pedindo que Deus envie colaboradores para acrescentar aqui conosco, ok? Deus é maravilhoso, Deus está fazendo. Deus está fazendo. Às vezes a gente quer que Deus se manifeste no trovão. Bum! Não, calma. Deus quer que se manifeste no fogo. Não, na água. Não, Deus vai se manifestando numa brisa mansa e suave, como ele falou com Elias na caverna. Elias talvez estivesse esperando o Senhor se manifestar com fogo, com trovão, sabe, com poder e grande. Não, Deus, ele foi numa brisa mansa e suave e falou com o profeta. Falou: profeta, caverna não é lugar de você ficar, você tem trabalho para fazer, você ainda tem que ungir rei, você tem que ungir profeta, você tem um longo caminho. É o que Deus está falando para mim, é o que Deus está falando para cada um de nós. Ainda não é o fim, é o começo de uma nova história. Existem muitas pessoas que precisam de um abraço nosso, de ouvir uma palavra nossa, e nós temos dentro de nós o que elas estão buscando. Então, querido, que Deus use a nossa vida para alcançar outras vidas. Lembre-se do que eu falei: tudo que está em nós volta para Deus, e quando a gente prega a palavra, nós estamos pregando para Deus. Amém?
A vocês que nos acompanham pela rede, que Deus abençoe a você, a família. Deus proteja seus filhos, sejam flechas na mão do arqueiro, que Deus possa tirar a cada filho seu, como está no Salmo de número 127, como flechas na mão do arqueiro, que você possa entender: pastor, eu já sou flecha, eu já estou polido, mas no tempo certo Deus vai te tirar da aljava e vai te lançar. Quando Ele te lançar, é para um propósito, é para uma missão. Você vai chegar no alvo que Deus quer que você chegue, porque é ali que Deus vai glorificar o nome dele na sua vida. Amém? Não tem uma reunião da associação? Não. Perdão. Ok, esse é. Domingo pela manhã, só para lembrar aos amados e às amadas, é muito importante a vida de nós virmos a EBD, ok? A gente precisa conhecer um pouco mais da ferramenta que nós estamos usando, ok? Vamos aprender a manuseá-la bem, porque Deus quer usar essa ferramenta para alcançar milhares e milhares de vidas, tá bom? Agradecimento aí aos meninos, Deus abençoe a nossa vizinha, Deus abençoe a Igreja Batista Monte Carmelo. Pai, nós queremos te louvar e te dizer muito obrigado, Deus, por o Senhor enviar Jesus, seu único Filho, para nos salvar. Hoje comemoramos a Páscoa, a ressurreição do teu Filho amado e poderoso. Senhor, muito obrigado por nos amar com grande amor. Muito obrigado, Senhor, por habitar dentro de nós. Nós temos ido ao nosso lar agora, leva-nos em paz, livre todo mal e nos dê uma segunda-feira abençoada na tua presença, Deus. Toma cada membro desta casa em tuas mãos. São aqueles que estão para se salvar, traga-os, ó Deus,
Usa a nossa vida para trazermos também, Senhor, em nome de Jesus, e possamos, Senhor, nos levantar como um grande exército do Senhor para proclamarmos as boas novas de salvação para essa cidade de São João do Merente. Nós choramos, nós te agradecemos, Deus, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. E que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo nosso Senhor, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre nossa vida. Nós que guardamos a Cristo hoje sempre. Todos digam amém. Olhe para o teu irmão e diga: que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Tenham todos uma linda noite com Jesus.